No vídeo de hoje, eu vou ranquear todos os livros do Stephen King que eu já li. Vem comigo! Como vocês podem ver, eu já montei a minha tier list aqui e eu classifiquei os livros como a elite, tipo, muito, muito bom, aqueles livros que são realmente a elite. Interessante, aqueles livros que não chegam a ser, tipo assim, incrivelmente incríveis, mas são interessantes. O gostei, mas faltou aquela coisinha, sabe? Ele poderia ter sido melhor, mas infelizmente aconteceu alguma coisa que não foi bom. Nem parece King, aquele livro que, enfim, nem parece Stephen King de tão ruim. E tem o Terminei no ódio, porque afinal de contas, né, gente, tem os livros que a gente só termina no ódio. Aqui embaixo, como vocês podem ver, os livros estão em ordem cronológica e, coincidentemente, a ordem que eu estou lendo o Stephen King, os últimos livros aqui são livros que eu li fora do projeto. E se você não sabe, eu e a minha amiga Vitória estamos lendo todos os livros do Stephen King em ordem cronológica. A gente tem uma leitura coletiva nos livros do Stephen King. Todo mês a gente tenta ler pelo menos um livro dele, sendo que alguns livros às vezes passam, né, de 500 páginas, então é um pouco complicado ler em um mês só. Tô deixando o link do nosso Instagram aqui, o Leitura King, pra vocês conferirem. Se vocês quiserem participar do projeto também, é só mandar uma DM lá ou comentar aqui, fiquem à vontade, enfim. Nessa lista aqui tem cerca de 19 livros, sendo que o Stephen King escreveu, né, publicou mais de 70, então estamos longe de terminar esse projeto, estamos longe, né, de chegar perto do final da lista, mas lendo um pouquinho todo dia, a gente chega lá. Vamos começar por Carrie, o primeiro livro que eu li do Stephen King e, coincidentemente, o primeiro livro que ele publicou. Eu morro de amores por Carrie, eu acho que por ter sido, sabe, meu primeiro, aquele primeiro contato, foi um livro que eu lembro muito, foi um livro que eu tenho, tipo assim, muito amor, muito carinho, apesar de tudo que acontece nele. Então eu vou colocar ele aqui como a Elite, porque pra mim esse livro é, tipo assim, 5 estrelas, perfeito, favoritado. E em Carrie, a gente tem basicamente a Carrie, sabe? Não tem muito o que falar. A gente tem uma adolescente no seu ensino médio sofrendo bullying com várias outras questões, até que acontece uma coisa específica, um baile e... enfim, só lendo ou só vendo o filme pra saber o que vai acontecer. O segundo livro que eu li do Stephen King, que também é o segundo dele publicado, é Salem Slot, né? Aqui no Brasil, Salem. Cara, eu sou apaixonada por livros de vampiro, seja na questão do terror, como Drácula, ou seja na questão do romance, como Crepúsculo e outros livros. Essa questão do vampiro me agrada muito em todos os gêneros, então também foi outro livro do Stephen King que, apesar de ter demorado um pouco mais pra ler, que é um livro maior que Carrie, foi outro livro que me agradou demais. Eu li quando ainda tava no ensino médio, então outro queridinho assim, não teria como dar menos de 5 estrelas a Elite. Em Salem, a gente tem Ben Mears voltando pra sua cidade natal, Jerusalém Slot. Só que junto com a chegada dele, chegam outros 2 forasteiros, e junto com eles começa a acontecer várias coisas estranhas na cidade, como crianças sumindo, pessoas sumindo. E o nosso personagem principal, né, o Ben Mears, ele vai investigar um pouco dessas coisas estranhas, porque afinal de contas ele estava escrevendo um romance sobre a cidade de Jerusalém Slot, e é um livro, assim, muito bom, bem puxado pro suspense psicológico. O Iluminado já é aquele livro que, tipo assim, ele me agradou, ele foi muito bom, só que eu não tive tanta consideração por ele, porque eu já tinha visto o filme, eu já conhecia a história, então eu não tive aquele impacto, sabe? Tipo, nossa, que diferente. Eu já conheci o Stephen King através do Iluminado. Então, pra mim, ele é interessante, é um livro muito bom. Ele tá dentre os meus favoritos do Stephen King, mas eu não considero ele como um livro, tipo assim, incrível, perfeito, sabe? Eu considero ele como interessante, é um livro bom. A ambientação do livro é perfeita. Eu nunca imaginei que um hotel traria tanta aflição como esse livro aqui teve, porque o Danny e a família, né, eles acabam ficando presos dentro desse hotel, porque o pai do Danny vai ser responsável pela segurança desse hotel enquanto acontece uma tempestade de neve, coisa assim. Eu não lembro exatamente, mas só pra dar uma contextualizada pra vocês. Eles vão ficar presos, só que o pai do Danny começa a ficar meio doido, né? O Jack Torrance começa a ficar meio doido. E é muito bom. Seguindo a lista, a gente tem Dança da Morte, que particularmente também é outro livro queridíssimo meu. Foi um calhamaço de 1.200 páginas que eu demorei muito, mas muito tempo pra ler. Foi também um dos primeiros livros do King que eu comprei, junto com essa leva aqui, né, dos primeiros. E, nossa, também é um queridão. Em Dança da Morte, né, um vírus, o Capitão Viajante, matou cerca de 98% da população. E esses 2%, eles estão divididos entre o bem e o mal. Sendo que o bem é a Mãe Abigail, ou Mãe Abigail, e o mal é o nosso temido Homem de Preto, o Randall Flagg, que é um dos vilões mais famosos do Stephen King. Cara, é um livro que possui muitas camadas, até porque ele é um livro gigantesco, como eu disse pra vocês, mas a construção dos personagens é simplesmente impecável. É um dos meus livros favoritos do Stephen King também, e não poderia ser menos que a Elite, sabe? É um livro perfeito, vale
todas as páginas dele, apesar, né, daquela enrolaçãozinha que tem. Mas é um livro, assim, muito, muito bom para conhecer as camadas de personagens que o Stephen King tem. O próximo livro da lista é Sombras da Noite, um livro de contos do Stephen King. Se eu não me engano, tem 20 e poucos contos aqui. Foi muito fácil de fazer a leitura dele, porque eram contos curtinhos, que a gente tinha aquela surpresa, aquele mistério, mas que tinham sua solução ou não. Se eu não me engano, nesse conto aqui, ele tinha spoiler de Salem e de Iluminado, ou alguma coisa parecida. Salem eu sei que tem, porque um desses contos, dois desses contos, remetem à cidade de Jerusalém Lot. Inclusive, acho que é o primeiro conto desse livro fala. Então, cuidado aí quando você for ler Stephen King, porque o nosso velhinho adora colocar spoilers, sabe, dos livros. Então, por exemplo, tem Misery aqui no final. Misery tem spoiler de O Iluminado, então tem que tomar um cuidado. Mas vamos ao ponto. São vários contos, tá? Então eu não vou lembrar exatamente cada um deles, mas eu sei que tem um conto do cigarro aqui e os primeiros contos que tratam de ratos são muito interessantes, são os meus favoritos, que por acaso ficaram na minha cabeça, né, depois de ter lido esse livro. Mas ele é muito bom, eu colocaria ele em gostei, mas faltou aquela coisa porque tem alguns contos sem pé nem cabeça, como sempre, né? Mas é um livro bom, não é ruim de todo mal. Temos também A Longa Marcha, que foi publicado, né, com o pseudônimo do Richard Bachman, que foi um pseudônimo do Stephen King. Esses livros do Richard Bachman tendem a ser um pouco mais violentos e diferentes. Foi um teste do Stephen King mesmo, de querer trazer alguma coisa nova. Na minha opinião, ele não é tão violento assim, ele não traz, tipo, aquela uau, que coisa diferente, que novidade. Ele é quase mais do mesmo, sabe? Você consegue perceber várias nuances do Stephen King ali na escrita. Em A Longa Marcha, a gente vai ter 100 jovens, né, andando para a sua morte, basicamente. Até ficar eles vão andando sobre um limite pré-estabelecido. E o último a ficar vai ganhar um prêmio. A gente tem meio que um mundo aqui distópico, sabe? Um futuro meio Jogos Vorazes, meio divergente, assim, sabe? Em que os jovens, né, vão para essa prova. É bem bacana, tá? É bem, bem bacana, mas eu colocaria ele como gostei, mas faltou aquela coisa. Eu não vou falar de spoilers, né, mas o final desse livro aqui não me agradou em nada, sabe? Todo livro a gente faz uma discussão lá no projeto Leitura Coletiva, e esse livro aqui deu o que falar lá, então infelizmente não é um livro tão bom assim. Temos também A Zona Morta, que foi outro queridinho meu. Eu tenho que admitir que eu não tinha gostado tanto desse livro inicialmente, porque o pessoal lá do grupo da leitura coletiva tava falando Johnny isso, Johnny aquilo. Eu tava, ai gente, eu não consegui simpatizar nem um pouco com o Johnny, que é o nosso personagem principal de Zona Morta. Quando o Johnny era novinho, acabaram acertando um disco jockey na cabeça dele, não deu nada, mas futuramente, né, quando ele cresce, quando ele fica mais jovem, ele acaba sendo vítima de um acidente e ele fica em coma por vários e vários anos. Quando o Johnny volta, qualquer pessoa que ele toca, ele consegue descobrir coisas sobre essa pessoa. Então tem uma cena que por acaso ficou na minha cabeça só pra explicar pra vocês como é que funciona isso dele saber coisas que ele não deveria saber. A fisioterapeuta encosta na mão dele e o Johnny começa a falar loucamente que a casa dessa fisioterapeuta dele tá pegando fogo, que é pra ela salvar o gato, que é pra ela ligar pra vizinha, porque tá dando ruim na casa dela. E aí, de fato, essa médica, né, essa fisioterapeuta, vai lá, liga pra vizinha e, de fato, a casa dele tá pegando fogo. Só que a gente também tem uma onda de assassinatos acontecendo e um futuro prefeito, presidente, meio louco das ideias. Então, é muito bom acompanhar todo esse desfecho. O final, cara, foi muito bom. Só que mesmo assim, eu queria mais, sabe? Eu queria mais do Stephen King, eu queria mais do personagem do Johnny, eu queria mais também da mulher do Johnny, que por acaso eu esqueci o nome, mas também é muito presente nesse livro. É ótimo, é muito bom. Não sei se tem filme, eu acho que tem filme desse livro aqui, mas é outro livro que vale muito a pena conhecer, mas que não chega lá na Elite. A Incendiária também foi outro queridinho, foi incrível acompanhar a Charlie. Nesse livro a gente tem a Charlie, né, uma menininha, não sei quantos anos ela tem exatamente, porque eu não me lembro, mas basicamente ela coloca fogo nas coisas. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas na capa tem um ursinho pegando fogo, porque a Charlie justamente, sem querer, né, colocou o fogo no ursinho dela. E a gente tem a Charlie e o pai fugindo do governo, porque o pai da Charlie, ele tinha sido cobaia para uns testes, o pai e a mãe da Charlie, né, eles se conheceram nesse lugar. E aí eles tiveram a Charlie, que coincidentemente veio com poderes, né? Então o governo tá atrás da Charlie pra fazer testes, pra usar ela como arma química, então eles estão fugindo. E é um livro muito bom. A Charlie é, tipo,
incrível, sabe? Tem um filme também, só que o filme eu ouvi falar que não é tão bom assim. Mas o livro é impecável, super revolucionário, assim, eu nunca tinha visto nada desse tipo. E o Stephen King escrevendo crianças é algo fenomenal, então não tinha como ser menos de 5 estrelas. Outro livro do Richard Bachman aqui na lista, que é A Autoestrada. E pra ser sincero, eu não lembro muito bem qual é o nome do nosso rapaz aqui, do nosso personagem principal. Mas basicamente uma autoestrada vai passar em cima da casa dele, em cima do lugar onde ele trabalha, enfim, em cima da vida dele. E ele não quer deixar a casa dele, ele não quer deixar o trabalho dele. Só que mesmo assim, o trabalho, as pessoas estão querendo todo mundo, todos da cidade estão indo, estão se mudando dali. Mas ele vai bater o pé, ele vai fazer o que tiver de fazer pra ficar na casa dele, pra que essa autoestrada, né, não destrua a casa dele. E futuramente vão acontecer outras coisas na vida dele. E que a única coisa que ele queria era ter a casinha dele, era ter o lugar dele, mas que infelizmente o governo, né, a autoestrada não vai deixar isso acontecer. É um livro legal de acompanhar, mas pra ser sincera, nem parece Stephen King, porque, como eu disse pra vocês, os livros do Richard Bachman eram pra ser mais violentos. Então eu jurava, até essa fonte aqui da autoestrada é todo vermelho de sangue, né, remetendo à violência, esse tipo de coisa. E foi um livro que não teve muito disso, sabe? Ele prometeu, mas ele não entregou. Então, nem parece King. Foi das minhas primeiras decepções com Stephen King, foi esse livro. Temos Cujo também, um livro que virou filme, que eu fiquei um pouco receosa de ler, porque eu já tinha visto o filme. Foi um daqueles livros que eu, infelizmente, vi o filme antes de ler o livro. E sim, isso estraga muito a experiência. Eu não me incomodo com spoilers, mas você saber de cabo a rabo o que vai acontecer no livro, isso é um pouquinho chato, até porque esse livro ele é um pouco monótono. Temos a Donna e o Ted, se eu não me engano, Donna ou Nona, alguma coisa assim. Esse livro é mais recente, então eu consigo lembrar mais o nome dos personagens. E acontece alguma coisa com o carro deles, que a Donna vai ter que levar, né, esse carro até um mecânico. E 80% do livro se passa com a Ted e a Donna presos num carro com o São Bernardo rodeando eles. E é uma situação muito angustiante, sabe? Muito horrível, porque você nunca se imagina ficar preso em si já é muito ruim. Agora, ficar preso num carro, num calor, sem água, sem comida, sem comunicação, é uma situação que só o Stephen King nos proporciona, porque eu nunca imaginei que seria tão angustiante. Esse livro é muito interessante, só que eu acho que não foi um dos melhores do Stephen King. E por ter sido 80% dentro de uma mesma coisa, eu acho que esse livro poderia ter sido melhor. Mas mesmo assim, ele é muito bom. Agora vamos conversar sobre Dança Macabra, meus amigos. E eu já vou colocar ele aqui. Terminei no ódio. Foi um livro de não ficção do Stephen King, o primeiro livro de não ficção dele que eu li. Horrível. Horrível. Eu me senti lendo um TCC que não acabava nunca sobre o gênero terror. Nesse livro, o Stephen King pretende, né, desmistificar o terror, falar o que era o terror, sobre os filmes e livros dos anos 80. Só que, como eu sou uma pessoa mais nova, né, eu sou no ano de 2000, eu não peguei nada dos anos de 80, dos anos 90, enfim. A maioria dos filmes que ele falou aqui, eu não conhecia, eu nunca ouvi falar. Muitos desses filmes não vieram pro Brasil. Sabe, não é um livro ruim se você é um escritor, se você talvez tenha nascido nos anos 80, acompanhou essa febre de filme de terror, enfim, mas comigo não funcionou. O Concorrente, que também foi outro queridinho, que inclusive tem um filme, só que o filme é tenebroso de ruim, pelo que eu ouvi falar. Mas foi outro livro, assim, que foi publicado pelo Richard Bachman e que realmente trouxe essa vibe de coisa diferentona, de mundo distópico, de opa, coisas estão acontecendo. Em O Concorrente, temos como personagem principal o Ben Richards, e o Ben, ele vai se inscrever num programa de reality de show e ele vai acabar ficando num dos programas mais famosos, que é O Concorrente. Basicamente, ele vai ter que correr, né, contra os caçadores, assim, ele tem, sei lá, o mundo inteiro pra ele correr, pra ele fazer as coisas dele, antes dos caçadores o pegarem. É um pouco confuso, mas a gente entende conforme a gente vai lendo o livro. E aí, se ele ficar tantas horas, ele ganha dinheiro, se ele ficar tantos dias, ele ganha dinheiro, porque a gente fica torcendo por ele a todo momento, com muita angústia de, meu Deus, será que ele vai conseguir? Porque ele precisa de dinheiro, porque a filhinha dele tá com uma doença muito séria. E nem ele, nem a mulher, né, tem dinheiro pra manter essa criança viva. Então ele precisa arranjar alguma forma de ganhar dinheiro. E a forma foi tentando entrar nesse programa, nesse reality de show que todo mundo vê através da Gratuite TV.
Então é um livro muito, muito bom mesmo. O final me agradou, foi um livro que eu dei 5 estrelas, assim, eu falei, obrigado, sabe? Depois de Dança Macabra, esse livro aqui foi um balde de água fria de muito obrigado. Temos também O Pistoleiro, e eu sei que essa série de livros da Torre Negra não ficou tão famosa aqui no Brasil. Ela é basicamente muito parecida com O Hobbit e O Senhor dos Anéis, porque traz essa questão mais de Terra Nova, porque traz essa questão mais de Terra-média, sabe? Mas, diferente de Senhor dos Anéis e Hobbit, eu não gostei. Nesse primeiro livro da Torre Negra, a gente é apresentado ao pistoleiro, como o nome do livro já diz, a gente tem toda a história de vida dele, pra gente ter uma introdução mesmo de como vai ser a série. Só que eu não gostei porque não fala nada com nada, os tempos, né, passado, presente e futuro, são muito desconexos, a gente fica muito confuso, então, na minha opinião, nem parece King. Eu sei que ele tem jeito com fantasia, com suspense, com romance, com tudo que ele quiser escrever. Mas nesse livro, em especial, eu acho que ele não soube trazer muito bem essa ideia de fantasia e de como criar um universo. Então eu acredito que por causa de Pistoleiro, muita gente não quis continuar a série e não foi tão aceitado aqui no Brasil por ser confuso. O Cemitério foi um dos primeiros livros também que eu li junto com essa galera aqui. A maioria desses aqui eu li com um projeto, mas eu já tinha conhecido Stephen King antes. O projeto que eu tenho com a minha amiga é bem recente. E eu já tinha lido esse aqui, eu já tinha lido Misery e essa galera aqui antes de começar o projeto. Por isso que a gente tem, né, basicamente, essa galera em ordem cronológica e do nada a gente pula pra 2000 e tanto com o Cemitério. A gente tem a família do Louis Creed indo pra uma casinha mais uma área rural, sabe? Porque o Louis é médico, ele quer fugir da correria do dia a dia na cidade grande. Só que eles acabam descobrindo que tem um cemitério, né, atrás da casa deles. Eles acabam descobrindo isso quando eles chegam nessa casa. E aí vai acontecer umas coisas muito estranhas, sabe, gente? Muito estranhas. Mas é um livro que vale muito a pena conhecer. Tem o filme também é bem fiel ao livro. Eu particularmente vi o filme, o novo, né, o antigo eu não vi não. Mas eu adorei. Adorei, tipo, muito bom. É muito legal acompanhar toda a família do Louis. Como eu disse, o Stephen King escreveu sobre muito bem criança. Ele consegue mostrar pra gente que qualquer cenário pode ser um cenário assustador, horripilante, se você tiver um vilão, alguma coisa que deixe esse cenário terrível e horripilante. A Hora do Lobisomem já é um livro mais curto. Nesse livro aqui a gente tem 12 capítulos, né, um pra cada mês do ano. E aí vai ser esse lobisomem atacando, né, na lua cheia de cada mês. Muito divertido, muito curto, sabe? Mas como eu disse pra vocês, é muito curto. Os personagens, eles são muito rasos. As coisas acontecem, tipo assim, pegou, matou. Tem uma questão de suspense, de a gente tentar descobrir quem é esse lobisomem. Mas fora isso, é um livro bem rasinho, assim. Não gostei tanto. Misery, Louca Obsessão, que inclusive foi a primeira resenha do Stephen King que apareceu aqui no canal. Um livro queridíssimo meu. É o que eu falo pra vocês, tem alguns cenários que a gente nunca imagina que vão ser tão desconfortantes até a gente ver como esse cenário vai ser desconfortante. A gente tem aqui um escritor, se eu não me engano é Paul Sheldon, ou eu sei que Paul é o nome dele, Sheldon ficou na minha cabeça. Ele acaba sofrendo um acidente e ele era um escritor, e a fã número 1 desse escritor acaba encontrando ele. Em vez de levá-lo pro hospital, ela prende ele na sua casa e vai começar a cuidar dele. Só que ela vai obrigar ele a escrever um romance que ele não tinha terminado, coisa assim. E é muito ruim porque ela é louca. Ela é literalmente totalmente louca, sabe? E ela quer que ele escreva. Só isso. E ele tenta enganar ela, tem toda a questão da máquina de escrever não funcionar a letra N. Enfim, é uma diversão que só. Muito bom, eu colocaria ele aqui até na Elite, só que eu acredito que ele ainda fique no interessante. Eu vou reler esse livro futuramente, graças ao projeto, então talvez eu atualize essa lista depois. Mas é um livro muito bom, vale muito a pena conhecer, vale muito a pena ver o filme, ele é ótimo. Temos também A Metade Sombria, e eu particularmente adoro esse livro, tenho muito carinho por esse livro, porque foi o primeiro livro que meu namorado me deu, ele sabia que eu gostava do Stephen King. Então, há 3, 4 anos atrás, ele me deu esse livrinho aqui, sabe? Capa dura, edição Biblioteca Stephen King, um luxo, sabe? E nesse livro a gente tem o Ted Beaumont, se eu não me engano. Ele é um escritor também, o Stephen King adora colocar escritor, né, gente?
E aí ele tem um pseudônimo, o George Stark, que ele escreve umas histórias mais violentas, assim, é como se fosse o Richard Batman do Stephen King, né? E aí um jornalista ameaça expor o George Stark e falar que era o Ted e aquela coisa toda. E o Ted resolve matar o George Stark. Só que no final das contas o George ele ressurge das cinzas, assim, ele volta como uma pessoa física mesmo, como tipo uma assombração, mas eu trato ele mais como uma pessoa mesmo. E ele vai atrás do Ted, matar o Ted. Então é um livro que você fica tipo, meu Deus, que coisa maluca, porque não faz o menor sentido, mas eu juro pra vocês que faz e que é muito, muito bom. Muito bom mesmo. Eu creio que não tenha dado nenhum spoiler pra vocês, que isso é apresentado mais no início do livro mesmo, mas é um livro muito bom, muito bom. Temos outro livro de contos que saiu resenha completa aqui no canal sobre os 3 contos. Eu lembro de cabeça de 1922, Um Gigante no Volante, Um Bom Casamento e só. E só. Mas são contos muito bons. Como eu disse pra vocês, tem resenha aqui no canal. 1922, inclusive, tem filme. E Um Bom Casamento também saiu. Eu vi os dois, por acaso, recentemente. Cara, é muito bom. É muito bom. Só um conto, se eu não me engano, que ele é meio sem pé nem cabeça. Sabe? Mas é muito bom. Mesmo assim, não tem muito o que falar sobre os contos. Porque, por acaso, eu não lembro. Que faz muito tempo que eu não li. Mas é interessante. E por último, nós temos Joyland, que foi publicado agora em 2013, foi o livro mais recente do Stephen King que eu li, né, tipo assim, de ano, sendo que agora a gente tá em 1980 ainda, o último que eu li foi O Concorrente, né, o último livro dessa lista que eu li, mas Joyland foi muito bom. É um livro que eu recomendo pra todo mundo que às vezes quer começar a ler Stephen King, porque é o livro mais curto, que traz uma coisa mais fácil de se ler, sabe? É um livro curto de 300 páginas que a gente tem um parque de diversões e todo bom parque de diversões tem um fantasma e no nosso parque aqui a gente tem essa moça aqui que ela tá de vestidinho verde, ela foi assassinada dentro desse parque e tem boatos que ela ainda assombra o lugar, aquela coisa toda. E aí a gente vai ter um rapaz que ele se candidatou a trabalhar nesse parque de diversões porque ele tava com o coração partido, a mulher tinha deixado ele. E aí ele vai investigar esse parque, ele vai investigar junto com um garotinho também, se eu não me engano. E é muito divertido, é muito divertido. Bom, esses foram todos os livros do Stephen King que eu já li até o momento. Eu espero voltar com essa lista futuramente daqui a uns anos, né? Pelo menos para ter mais 20 livros para ranquear. Talvez até mais, dependendo do meu ritmo de leitura, dependendo do projeto também. Lembrando que eu tô deixando aqui embaixo o link para vocês conhecerem o projeto. Se você me assistiu até aqui, não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal. Praticamente a cada 2 semanas tem vídeo novo aqui. Eu posto vários shorts também, todos sobre livros, dicas de leitura, enfim. Muito obrigada pela companhia e eu vejo você no nosso próximo vídeo. Tchauzinho!